que diz o seguinte: boa noite, Roger, boa noite, amigo. Há alguma explicação plausível para os russos ainda não terem bombardeado as vias de transporte dos armamentos que entram na Ucrânia? Abraço. Outro para você. Olha, eles vão dizer que atacaram, né, em Pavlovka, que atacaram em Troncamente, mas eu acho, e aqui eu estou dizendo para vocês uma coisa muito sincera e honestamente, que não há concordância absoluta no seio do quadro dirigente da Federação Russa em relação a escalar esse conflito a ponto de, por exemplo, atacar centros de tomada de decisão. Por que, se não, Alexandre Abbas, seja bem-vindo, não é? Eu quero dizer uma coisa para vocês, né? Por que, se não, Alexandre Abbas já deu muita assinatura, muito obrigado, Alexandre, o pessoal está pedindo mais assinatura para você, um abraço para o Geopolítica Estratégica. A Gesamar, a Alexandre, aí, galera já deu muita assinatura, turma. Quem quiser e puder, na realidade, será muito bem-vindo assinando aí o canal, R$ 7,99 mensais, começa nisso, encerra quando quiser, não é? E ajuda também na questão do algoritmo. Eu quero dizer uma coisa para vocês, para mim não há consenso na Federação Russa, porque não há outra explicação. Por que não, por exemplo, claro, não dá para ocupar militarmente toda a fronteira com a Polônia e com a Romênia, são fronteiras muito extensas, precisariam de milhares de soldados, seria uma loucura, tá? E o resultado seria incerto. Agora, por que não atacam ostensivamente os centros de tomada de decisão ligados à logística de distribuição do material dentro da Ucrânia? Por quê? Por quê? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Se houvesse esse consenso que foi apregoado por propaganda, isso já teria acontecido. Não faltam meios. Não faltam meios. Tem gente aí suscitando, inclusive, a eventual impossibilidade de utilização de armamento nuclear, autoridades ucranianas dizendo que o arsenal pode estar desatualizado, pode não ser. Eu não acredito nisso. Até porque 7, 8 mil ogivas, você pode ter 5 mil ogivas inutilizadas, mas você ainda tem uma reserva muito grande para utilizar. Né? Mas tem boi na linha. Tá? E não adianta vir com mimimi, vir com conversa, vir com, sabe? Eu quero dizer o seguinte, tá? Que nós temos muito claro que há problema. Não é porque o Prigozhin está falando bobagem, coisas erráticas aí na mídia, que vai mandar, que vai embora, que vai entregar para o Kadyrov, que vai ficar, que vai receber, que vai brigar, que vai lutar, que vai ser presidente. Não é nada disso. É a questão de você ver politicamente o que está acontecendo no terreno, gente. Vejam o que está acontecendo politicamente no terreno. Para mim, não há consenso. Se houvesse consenso, eles teriam atacado. Se houvesse consenso, eles teriam atacado. Pelo menos os centros de tomada de decisão em Kiev. Pelo menos a região de Lviv. Por que não teriam atacado, gente? Tem justificativa? Não tem justificativa. Tecnicamente falando, não há a menor justificativa para isso. Então, eu queria dizer para vocês que estou preocupado com o destino desse conflito, até porque a hesitação da resposta da Rússia pode ser tentadora para aqueles setores do Estado profundo, do complexo industrial militar nos Estados Unidos, que acham que podem ganhar uma guerra, inclusive nuclear, e de caráter limitado contra a Federação Russa. Rodrigo Zacarias, boa noite. A Rússia mostrou fraqueza, agora está nas cordas. Não sei se já chegou a isso, amigo Rodrigo, mas as coisas, não é? Me parece que estão mudando a tônica do conflito e as perspectivas parecem que estão mudando muito rapidamente. Então, a Ucrânia utilizou mísseis britânicos Storm Shadow contra Lugansk, que fazia tempo que não era atacado, contra Belgorod. Muito provavelmente é um tema importante também. O assunto Hungria, né, Fernando? É muito importante, porque você tem o Druzhba, né, o gasoduto, que faz parte, inclusive, do projeto militar da Ucrânia, destruir a capacidade da Rússia de levar gás a partir desse gasoduto. Você já teve Nord Stream 1, Nord Stream 2, e agora eles querem atingir também, de alguma forma, esse caminho. Então, eu estou achando, nesse momento, com todas as informações que a gente tem, de fontes abertas e de pareceres de pessoas que são ligadas a estruturas de poder, ou que já estiveram ligadas à estrutura de poder e conhecem as nuances, que há algum tipo de desencontro ou de hesitação dentro da Federação Russa em relação a escalar esse conflito. Essa história que a Rússia quer procrastinar o conflito porque tem interesse econômico, eu acho que até
Outro dia eu estava vendo uma entrevista interessante, não é? De uma russa, falando em português, a respeito de como está a vida na Rússia hoje. Se a vida na Rússia está melhor. É uma loucura, gente, a gente dizer que a vida está melhor com guerra. Ela mesma dizia, olha, muitos preços aumentaram, muita coisa não está chegando. Quer dizer, todo esse rol de sanções não é brincadeira. Você consegue burlar através de países amigos, através de empresas sediadas em paraísos fiscais, triangulações. O Cáucaso está aberto, a Armênia, a Geórgia, menos o Azerbaijão, mas de alguma forma também, principalmente em relação a petróleo e gás, principalmente para Lukoil. Mas você tem o Cazaquistão, entre idas e vindas, você tem estruturas próximas aos russos lá, né? Você tem a Índia, você tem o Paquistão, você tem a China, você tem o Irã, você tem algumas válvulas de escape, não é? Agora, não há outra sinalização, eu quero crer nesse momento, a ser tomada pela Rússia, no sentido de não mostrar uma hesitação tentadora de que não atacar duramente estruturas, pelo menos, de tomada de decisão dentro da Ucrânia. E eu não estou falando aqui de utilização de armamento nuclear, tá? E aqui eu estou fazendo uma análise, eu não estou fazendo sugestão para a utilização desse ou daquele expediente. Eu estou fazendo uma análise, tá? Não tô, amanhã depois não venham dizer, mas você almeja que isso aconteça. Muito obrigado, Léo Saldanha, boa noite. 19h22 em São Paulo. Não, eu não almejo que aconteça, mas eu quero dizer para vocês, muito francamente, eu gostaria, nesse momento, de perceber que existe uma decisão política coesa no sentido de não demonstrar uma fraqueza tal que possa ser tentadora em relação, gente, inclusive a possibilidade de utilização, ao contrário, de ataques contra os centros decisórios dentro da Rússia, que aí talvez tornassem a coisa muito perigosa sob o ponto de vista da possibilidade aí de uma resposta eventualmente nuclear, sei quando estivessem incólumes as estruturas de poder dentro da Rússia, tá?